Queridos irmãos, que a graça maravilhosa e a paz do Deus triuno seja o árbitro em nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 3, os primeiros 15 versos. Gênesis 3, de 1 em diante, diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre os animais, entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó Deus nosso Pai, rogamos em Cristo Jesus misericórdia e perdão para os pecados de todos nós, teu povo aqui reunido, Senhor. Que a misericórdia do Senhor renove em nossos corações o amor a Ti, fortaleça a nossa fé em Teu Filho Jesus, e aumente em nossos corações o entendimento, a compreensão da Tua palavra e do plano redentor em Cristo Jesus. E nos abençoe na meditação da Tua palavra, que o Espírito Santo se digne iluminar nossa mente e o coração, os olhos da alma, para entendermos a verdade do Senhor. Oramos com ações de graças, em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, os irmãos que acompanham do seu lar, esse texto fala, e o cabeçalho do capítulo 3 é explicitamente aí demonstrado, a queda do homem, o fracasso humano, o momento em que se deu início a tudo que se pode conhecer de miséria experimentada pelo ser humano: espinhos, abrolhos, dor, sofrimento, vexame, colapso na própria natureza, as grandes pandemias como o Covid-19. Se não fosse essa experiência registrada no capítulo 3 de Gênesis, nada de dor e sofrimento que o ser humano experimenta seria parte da vida e da história humana. Mas o fato é que houve um momento que marcou o início de todas as desgraças, todas as ruínas, todas as tragédias
na história humana. Ódio, egoísmo, orgulho, a crítica ao outro, a desculpa da própria culpa. Tudo isso tem início neste capítulo 3 de Gênesis, que registra a má escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O texto começa dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Esse mas aí quer chamar a nossa atenção para tudo o que é dito no capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde se diz que tudo que Deus criou era bom. E conclui o capítulo 1 dizendo que tudo o que Deus fizera, Deus viu e eis que era muito bom. E Deus plantou no Éden, ali da banda do Oriente, um jardim, um paraíso, um lugar de delícias, onde o homem pôde, por um tempo, juntamente com sua esposa, desfrutar da mais sublime comunhão com o Pai Celestial e vislumbrar a beleza da criação sem a mácula, sem a mancha, sem a nódoa do pecado que descaracterizou. E hoje, não só o ser humano, mas a própria natureza geme, desejando uma redenção, uma libertação deste jugo que o pecado trouxe com todas as suas drásticas consequências à vida do ser humano. E o texto começa dizendo mas, e aí isso reporta a maravilhosa criação que Deus fez. E a obra mais extraordinária e sublime em toda a criação. Irmãos, o item mais belo da criação se chama ser humano. Você, nós, o homem, é a obra-prima da criação. É, como dizem os estudiosos, os teólogos, a coroa da criação. E o homem foi feito diferente dos anjos, também diferente de todos os animais, de toda a criação. Somente em relação ao homem é dito que foi este feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados deuses, mas Deus nos fez semelhante a Ele. Há algo no ser humano que reflete a glória de Deus, conhecimento, retidão, santidade. Tudo isto era percebido de Deus no homem antes da queda. Ainda há, irmãos, traços da semelhança de Deus no ser humano, mesmo depois da queda, mas descaracterizada. O pecado deformou, maculou essa imagem e semelhança de Deus no homem. Por isso o homem se tornou mau, hostil, cheio de orgulho, uma ambição contrária aos legítimos anseios e desejos autorizados no plano original de Deus. Deus deu ao homem na criação o papel de representar toda a posteridade, toda a sua descendência. Adão é posto como o representante legal ou o cabeça federal de todos os seus descendentes. E assim como Cristo, é interessante que Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, mostra Adão representando toda a humanidade e por sua desobediência trazendo a morte, o vexame, trazendo vergonha, trazendo as malévolas consequências do pecado à vida do ser humano. Mas ali se nos apresenta também, bem como em 1 Coríntios 15, Jesus Cristo como o segundo Adão,
como o representante, o cabeça federal de todos os eleitos de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, de todos aqueles por quem Jesus morreu na cruz para a redenção. Então, irmãos, Deus, quando criou o homem, o coloca no Éden, onde ele desfruta por um tempo de um estado de felicidade que seria também extensivo a todos nós, a toda a sua posteridade. Entretanto, esta felicidade estava condicionada àquele pacto que Deus fez com os homens, que a doutrina reformada denomina de pacto das obras, ou aliança das obras, em que a condição para o homem permanecer num estado de plena felicidade, em uma ininterrupta e doce comunhão com Deus, era a obediência a Deus, obediência perfeita. Gênesis 2, 16 e 17 diz: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, Adão foi criado livre, foi criado com, como diz a confissão de fé, com livre-arbítrio. Deu ao homem a incumbência de dar nome a todos os animais. E do jeito que Adão decidiu, assim ficou estabelecido. O nome de cada animal continua sendo chamado, como foi desde o princípio, denominado por Adão. Entretanto, irmãos, a condição de Adão, como vice-rei e como a coroa da criação, para desfrutar da comunhão com Deus, era essa obediência, que lamentavelmente não durou muito tempo. A condição para que Adão e sua posteridade fosse plenamente feliz e tivesse uma comunhão ininterrupta com Deus, era a obediência perfeita. Entretanto, esse relato de Gênesis 3 nos mostra que as coisas não continuaram como desde o princípio, porque um impostor, uma serpente, como bem dizem os estudiosos, uma provável encarnação do diabo, aparece no Éden, e aparece ali como se fosse uma voz angelical, celestial, e que desperta na mulher, a esposa de Adão, os sentimentos mais terríveis em relação a Deus e as palavras de Deus, e inclusive atacando o caráter de Deus. Este é o tentador, a serpente. A Bíblia no Novo Testamento fala a antiga serpente, o diabo, o enganador, a antiga serpente, Satanás. Essa serpente aqui é uma manifestação, é uma personificação ou uma encarnação do próprio diabo, que induz a mulher a pensar que poderia fazer escolhas melhores do que a que Deus fez para ela, para o homem, para a humanidade. É importante a gente conscientizar desde já que este capítulo 3 de Gênesis, como o capítulo 1 e 2, não é apenas uma poesia. Isso aqui não é nem uma parábola, muito menos um mito. Queridos, isso aqui é história. É importante a gente lembrar que o Novo Testamento, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e todos os escritores do Novo Testamento trata Adão como um personagem real, uma personalidade real. Trata da queda, trata do capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, o dilúvio, como um fato, e não como fábula, e não como mito. Mas isso aqui é história. Existiu um homem, Adão e Eva, de carne e osso, como todos nós, que foi criado perfeito, em justiça, retidão, inocência,
com a possibilidade de alcançar a vida eterna para ele e para todos nós, pelo ato de obediência. Essa história aqui portanto, é um fato. Esse relato aqui é história, é fato real. Não trata de um mito, de uma parábola. E é assim que, como já disse, os escritores do Novo Testamento consideram. Esse capítulo destaca aí pelo menos 4 personalidades: a serpente, Eva, Adão e Deus. Por que colocamos primeiro a serpente? Porque é quem primeiro aparece aí no capítulo 3. Mas a serpente, essa serpente era a própria encarnação do diabo, como diz Apocalipse 12, 9, 22, Isaías 27. No mundo antigo, serpente significava muitas coisas, inclusive o Deus da confusão, o Deus do caos. Mas aqui em Gênesis 3, na Bíblia, essa serpente é a personificação ou a encarnação do próprio Satanás. Muito sagaz, astuto, sutil, habilidoso em enganar. E aqui Satanás, através de uma serpente, demonstra a sua habilidade, a sua genialidade em ludibriar, em enganar, em desviar as pessoas do foco, do ideal de vida que Deus estabeleceu para a humanidade. Veste-se de teólogo angelical, ele é o pai dos hereges. Jesus o chama de o pai da mentira. É isso que o diabo é, e ele deturpa a palavra de Deus e a descontextualiza, como fez aqui com Eva e como fez com o Senhor Jesus, quando fez uma aplicação equivocada do Salmo 91, não és o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está ordenado aos anjos te protegerem para não ferir os pés. Veja como ele descontextualiza, tira um texto do contexto para fazer uma aplicação maligna, pecaminosa na vida dos desatentos, na vida dos desavisados, na vida do ser humano. Meus irmãos, é interessante o que Paulo fala sobre Satanás. Segundo aos Coríntios 11:14, o apóstolo diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aqui entra essa segunda personalidade, a mulher. A mulher. E aí Satanás diz para a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore? Uma pergunta capciosa. Olha como ele introduz, olha como ele é sutil. De todas as árvores, foi isso mesmo que Deus disse? Satanás sabia do que tinha acontecido ali. Conhecia o mandamento que Deus havia dado ao homem e que Adão cuidadosamente passou para a esposa. Eva parece que foi tão extremamente cuidadosa em se proteger contra aquela árvore, que quando responde a Satanás, disse: não, pode comer de todas, menos esta que está no meio do jardim, e nem tocar nela. Deus não falou de tocar na árvore. Mas Eva aqui acrescenta um item. Satanás ficou, inclusive, apenas na única proibição que Deus fez, cegando Eva. Dá até a impressão aqui de uma sessão de hipnose, para tirar de Eva o foco e induzi-la a uma decisão errada na vida, que estragou seu marido e estragou a toda a humanidade, para que Eva não enxergasse a bondade maravilhosa de Deus, quanto à sua provisão, que estava ali em volta de Adão e de Eva e de toda a criação. Do fruto das árvores todas podereis comer. Meus irmãos, não comereis do fruto da árvore do meio do jardim. Uma única árvore. Olha, só há um único mandamento proibitivo que Deus deu ao ser humano: pode comer de todas as árvores, mas desta não coma.
no dia em que comerdes, certamente morrerás. Os estudiosos interpretam que quando Satanás teve aquele diálogo com Eva, Adão estava ali perto, acompanhando todo aquele processo, toda aquela conversação. E Adão calou-se. Adão, como cabeça da família, como cabeça do lar, ele tinha que tomar a dianteira, pular na frente e dizer: arreda, Satanás! Como Jesus fez ali no deserto. Para trás, Satanás! Porque nem só da árvore se vive o homem, mas de toda a palavra que Deus nos deu. Mas Adão aquietou-se. Satanás parece que induz aqui a uma inversão de papéis, uma inversão de postura. Deus deu a Adão esse dever de ser o cabeça do lar. E Satanás parece que está induzindo aqui a Eva a tomar as rédeas, tomar as decisões. Há uma inversão. E depois da queda, observe que até hoje parece que há uma como que guerra dos sexos, guerra entre homem e mulher, uma competição, uma disputa, onde cada um quer subir mais alto no topo das decisões no ambiente doméstico. Isso é um perigo muito sério, é um desvio de função. Lembrando que Deus criou o homem e a mulher iguais, ambos são imagem e semelhança de Deus. Não existe um mais importante que o outro, mas com papéis e funções diferentes. A mulher, essa auxiliadora idônea, essa companhia que ajudaria o homem no projeto de governar a terra, de administrar a criação tão linda que Deus deu a eles o privilégio de governar. Mas, meus irmãos, aqui Satanás os desvia do objetivo, os conduz a tomar uma decisão que não só os afastaram do jardim, do paraíso, como também trouxe dor e sofrimento a toda a humanidade. Diante da resposta da mulher, a serpente argumenta de uma forma maliciosa. Veja o versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás aqui está pondo em dúvida um dos atributos de Deus, que é verdade, fidelidade. Deus é verdadeiro, Deus não mente. Satanás é o pai da mentira, aqui está claro. Ele está mentindo para a mulher de forma deslavada e descabida. É certo que não morrereis. Meus irmãos, ele lança dúvida quanto ao caráter da bondade, da fidelidade do nosso Deus. Lança dúvida, inclusive, em relação ao juízo e as consequências que Deus disse que viria sobre o ser humano, caso eles, ou quando eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabe. Olha como Satanás acusa Deus de insincero, inverídico. Isto é realmente algo extremamente hostil, satânico, diabólico, próprio do diabo. Satanás faz uma promessa mentirosa: no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e vocês não morrerão coisíssimas nenhuma, vocês serão como um Deus. Deus está vos privando de um privilégio. É o que Satanás induziu Eva a entender, que Deus estava privando-os do privilégio do conhecimento, e eles seriam iguais a Deus. E dá aqui a impressão que esta era a ambição de Satanás, usurpar o trono de Deus. E como ele não conseguiu, tendo sido expulso do céu, ele agora induz o homem ao mesmo pecado de orgulho, de arrogância, de soberba, para que desejasse um posto
que lhe é simplesmente impossível, inadmissível ser igual a Deus. A gente vê nessa tentação que Adão investe, que Satanás investe contra Eva, aqueles mesmos critérios que ele usa em toda a história humana, de apelar para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo que está lá em 1 de João 2, 14, 17. Estas são coisas do mundo caído. Isso é próprio da indução de Satanás. O texto de Gênesis diz que vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Tem tantas árvores boas no jardim. Todas as árvores eram boas, maravilhosas. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era melhor em termos de qualidade, de sabor que as demais. Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. E, por fim, desejável para dar entendimento. E aqui está a soberba da vida. Há uma demonstração da insatisfação com o que Deus havia proporcionado ao casal. Agora, não estavam contentes em serem vices, regentes de Deus na terra. Querem assumir o posto de Deus, querem ser igual a Deus. Esse tipo de autonomia que despreza a soberania divina e despreza a verdade da palavra de Deus, é maligna, é ególatra, é pecaminosa. Então Eva tomou do fruto e deu também ao marido, e Eva tornou-se aqui um instrumento do diabo para convencer o seu marido a rebelar-se contra Deus. Aqui está a origem de todo o sofrimento humano. Ela não só comeu, como deu ao seu marido para comer. E Adão fez aquilo, não foi no escuro nem desavisadamente. Ele fez consciente. Parece que não fazia ideia das consequências da desobediência ao mandamento divino, da dor, do sofrimento, da humilhação, miséria e morte que viria sobre ele, sobre a sua posteridade e sobre a própria natureza. Antes, Adão e Eva trabalhavam no jardim sem o enfado que é comum hoje a todos os seres humanos. Antes, Adão e Eva pisavam no chão, em um campo onde não havia espinhos nem abrolhos, símbolo de toda dor e sofrimento e de tudo que faz a alma humana sangrar. Mas agora tudo isso vem: abrolhos, espinho, dor, sofrimento. A mulher, consequentemente, terá filhos com dores, o que nos dá a entender que, se não fosse o pecado, não haveria todo aquele processo penoso no parto de uma mulher. Adão, como representante legal e cabeça federal da humanidade, transmitiu como que um vírus dos demônios e toda a miséria que hoje recai sobre a humanidade para toda a sua posteridade. E então eles percebem que estavam nus. A consciência de nudez perante Deus lhe faz ver quão desqualificados agora estavam para permanecerem diante de Deus. O senso da culpa carcomia seus corações, a vergonha, inclusive o senso de nudez. Hoje parece que o ser humano perdeu a vergonha que Adão teve ali no Éden. Alguns pensam que Cristo os libertou ao morrer na cruz para viver de forma desavergonhada. Nada disto, nada disto. E o texto sagrado diz aí no versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? O que é que despertou em você essa consciência culpada, esse senso de culpa, essa vergonha, esse medo? Onde antes havia amor e uma comunhão doce, maravilhosa entre o homem e Deus, agora há medo, vergonha, senso de culpa, nudez. É interessante que no capítulo 2, no verso 25, diz que um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois da queda, há vergonha de olhar a nudez um do outro. O reverendo Augusto Nicodemos, em um de seus sermões sobre esse texto, ele destaca que talvez aquela vergonha de ver a nudez do outro, de ver o órgão reprodutor, enfim, a genitália do outro, é porque seria a forma como teriam os seus filhos, e sabiam que transfeririam aos seus filhos toda a miséria e dor e culpa que eles se tornaram ali no Éden, culpados e desqualificados para a comunhão com Deus. E agora transmitiria essa natureza decaída, corrompida, degenerada a toda a sua posteridade. E então eles cozeram folhas e fizeram cintas para si. Olha, queridos, essa é a provisão humana, uma provisão ineficaz. A folha logo se estragaria. No entanto, Deus os veste com pele, já apontando aqui para a provisão de Deus para a redenção da humanidade. Vamos pensar nas consequências do pecado. Trouxe consequências morais, a vergonha, consequências emocionais, a tristeza, o medo, consequências espirituais, separação. Não há mais alegria na comunhão com Deus, mais medo, culpa, a morte. A morte aqui em 3 aspectos: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. É consequência do pecado. Quando Satanás disse: é certo que não morrereis. Satanás sabia que Deus tem um plano excelente em relação ao ser humano, e que Deus não iria simplesmente fulminar o ser humano e frustrar um plano e um desígnio que Ele tem em relação ao ser humano desde a eternidade. Sabia que a morte física não viria de imediato. Então ele diz apenas uma meia verdade, que é uma mentira inteira para Eva. Mas na verdade, imediatamente após a queda, vem a morte, não física de imediato, mas a morte espiritual. Esconder-se entre as árvores não era com medo do vento, nem dos animais, mas era com medo de Deus, o Deus que todas as tardes ali aparecia no jardim, para conversar, dialogar com Adão e Eva. Agora eles são tomados de pavor, com a imaginação de que Deus vai aparecer qualquer hora no jardim. E quando Deus apareceu, eles se esconderam com medo, perdeu a comunhão com Deus. A Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías escreveu isso no seu livro 59, verso 1. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: estando vós mortos, Ele vos deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Claro que Paulo fala aqui da morte espiritual, mas a morte física viria com toda certeza. A morte física não veio de imediato para Adão e Eva, mas algumas dezenas de anos após a queda, quando tiveram seus primeiros filhos, Caim, Abel, creio que filhas, muitas filhas. Os estudiosos dizem que Adão e Eva tiveram
pelo menos o número de uns 62 a 63 filhos. Então é provável que quando Caim e Abel já estavam rapazes, Adão tinha outros filhos e filhas. E a Bíblia não dá muito detalhe quanto a isto, mas Caim, quando fugiu, ele foi embora com uma mulher, tomou uma mulher para si, certamente uma de suas irmãs, demonstrando assim que Adão teve muitos filhos. E a morte física, embora Adão e Eva não tenham experimentado de imediato, mas pôde ver acontecer no próprio ambiente doméstico, quando Caim levantou e, motivado por uma inveja, assassinou seu irmão Abel. Aí eles tiveram consciência de que a ameaça que Deus fez é realmente inevitável. A morte física, Adão só experimentou talvez mais de 900 anos depois da queda, ou cerca de 900 anos. A morte eterna é um terceiro e último aspecto. Todo ser humano que vive no pecado e morre no pecado sem ter se arrependido, sem ter se convertido a Cristo Jesus, sem ter recebido a Jesus como Salvador, será lançado no lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 25 do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Esta é a segunda morte, a morte eterna, carregada de vergonha, dor, humilhação, ódio, mágoa, ressentimento, enfim. Esta é a vida que será vivenciada eternamente. Mas aqui, meus queridos, neste capítulo, Deus não assiste de forma passiva a queda, o desmoronamento do ser humano. Deus promete que a cabeça de Satanás será esmagada. Deus promete que o ser humano será remido, será resgatado. Deus promete que daquele jardim para onde o homem foi expulso e cuja porta foi fechada para que o homem não voltasse para comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado, Deus promete que na cruz do Calvário abriria uma porta, um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, para reconduzir o homem à sua gloriosa presença. Capítulo 3, verso 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente da mulher é, irmãos, o descendente de Abraão e o descendente de Davi. Esse descendente da mulher é alguém que já existia antes da criação do próprio homem. Não é ninguém menos que a segunda pessoa da Trindade, Deus, Filho, que se encarnaria e nasceria de mulher para resgatar a humanidade deste monstro espiritual, do demônio que amarrou o ser humano no pecado, na rebeldia e na desobediência, e o tornou escravo de toda dor e sofrimento. O descendente da mulher pisaria então a cabeça da serpente para resgatar o ser humano da sua queda. E Deus indica como realizar essa salvação do pecador ao vestir o homem com vestes de pele, e dá a entender que aquelas vestes de pele significou ou implicou no sacrifício de um animal, que eu quero acreditar ter sido um cordeiro, apontando assim para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus pediu a Abraão seu filho para ser sacrificado, e quando Abraão ia consumar o sacrifício, o anjo disse: basta, já demonstraste o quanto ama o Senhor, e apareceu um cordeiro. Quando Isaac perguntou: pai, aqui está a lenha e o cutelo, o fogo, cadê o cordeiro? Abraão lhe disse: Deus proverá.
E João Batista, o precursor de Cristo, quando aqui esteve, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o descendente da mulher, eis o descendente de Abraão, eis aí o descendente de Davi, o Redentor da humanidade, aquele que é maior do que eu, aquele que existia antes de Abraão, existia antes de Adão, existia antes da própria criação, aquele que criou os céus e a terra e formou o homem para a glória de Deus. Agora ele se veste de humanidade, ele recebe um corpo humano para ser o segundo Adão, para ser o cabeça representante dos eleitos, dos salvos, dos remidos de Cristo. Sim, e assim como por uma árvore o homem caiu, agora o Filho de Deus, o Filho do homem, sobe a uma árvore, ao madeiro, à cruz, para ali nos resgatar da maldição do pecado que veio sobre nós, sobre a nossa posteridade e sobre toda a criação. Irmãos, é bom lembrarmos que a queda do homem, o pecado, não pegou Deus de surpresa. Deus no Éden ali não improvisou, não remediou um jeito de restaurar o ser humano. Deus apenas anunciou no Éden um plano que havia sido traçado desde a eternidade. É o conhecido pacto da redenção, feito entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai planejou a criação e a nossa redenção. Deus Filho realizou, porque sem Cristo nada do que foi feito se fez. E Ele não só realizou a criação, como realizou a nossa redenção, a morrer na cruz do Calvário por nós. E Deus Espírito, que deu forma à criação, Ele agora entra, atua e age, convertendo nossos corações rebeldes, nos regenerando, abrindo os olhos do nosso entendimento e nos fazendo ver que na cruz o nosso pecado foi castigado, para que, crendo no Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Irmãos, Deus não improvisou com a queda do homem. Deus sim anunciou um plano que Ele havia traçado na eternidade. E aqui eu quero destacar dois textos que demonstram que a obra da salvação não foi uma improvisação de Deus, mas ali no Éden Deus proclamou o plano que havia traçado na eternidade. Confira em sua Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 18 a 20, o que diz sobre esse plano eterno de Deus para salvar o pecador. 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O sangue de Cristo já era conhecido na eternidade, antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, no verso 8, é um capítulo que fala da manifestação da besta que emerge do mar, do anticristo, aquela antiga serpente que se manifestará de forma intensa nos últimos dias, a manifestação do anticristo que precederá a volta de Cristo e destruirá o diabo, o anticristo, com a palavra da sua boca, o assopro da sua boca, e levará a sua igreja para a glória celestial. Nesse capítulo, no verso 8, diz que todos os que habitam na terra adorarão a besta, com exceção daqueles, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja,
a igreja jamais adorará Satanás. A igreja jamais reproduzirá aquela atitude de Eva, porque Cristo libertou, resgatou, abriu seus olhos. Claro que temos que ser vigilantes e temos que nos vestir das armas do Espírito, da palavra de Deus, da certeza da nossa salvação, a armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, do verso 12 ao 18, a espada do Espírito com a qual devemos resistir às tentações de Satanás. Mas esse verso, voltando ao 8 de Apocalipse 13, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, o sacrifício de Jesus já era conhecido, o plano de Deus para a nossa redenção já era conhecido. E aqui pode alguém indagar, mas se Deus é todo poderoso, por que deixou o homem cair? De onde vem o mal? Porque Deus permitiu Satanás tentar? Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para o que Deus disse a Adão antes do pecado. Quando disse: poderás comer de toda a árvore que há no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerá, porque no dia em que dela comerdes, no dia, Deus sabia que o homem um dia comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus o alertou, Deus o preveniu. O homem teria condições de não comer? Teria, e aí teria conquistado a salvação para ele e para nós, mas o homem caiu. Deus não o pressionou, não o coagiu, Deus o alertou. Eles não fizeram isso de forma desavisada. No dia em que comerdes, certamente morrerás. Isso nos dá a entender que o próprio pecado está no decreto eterno de Deus, que foge à nossa compreensão, que está distante da nossa capacidade de argumentar e de explicar esse mistério. A nossa mente é ínfima diante da grandeza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, como o apóstolo Paulo muito bem demonstra naquele maravilhoso hino que declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Tudo, até mesmo a ira humana, redundará em glória a Deus, que é todo sábio, é todo poderoso. Queridos, concluindo, lembremos-nos e tenhamos consciência que a queda do homem trouxe consequências para toda a humanidade. E a mais grave, a morte espiritual, a perda da comunhão com Deus, a separação de Deus, a morte física, a separação do corpo da alma, a separação uns dos outros. Percebe como começaram a acusar uns aos outros? Adão disse: foi a mulher que tu me deste, se não fosse ela. Eva também querendo se desculpar: foi a serpente que me enganou, e continua enganando muitos e muitos, que se afastam de Deus, que se afastam da palavra de Deus, que se afastam da comunhão com Deus, que se apega aos conceitos e valores, às ideias meramente humanas, antropocêntricas, e despreza o conhecimento de Deus, como nos é revelado nas Escrituras, e especialmente em Cristo Jesus. Existe um tentador que é real e tem atuado para promover a miséria, a destruição do ser humano, afastando de Deus. Esse tentador tentou o primeiro casal, como tem tentado a toda a humanidade. Tentou Davi, tentou a Cristo, e o critério e a estratégia é sempre a mesma: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
O diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. O homem não tem poder em si para vencer o diabo com suas próprias forças. Mas Jesus Cristo já o venceu, e esta é a vitória que vence o mundo, vence o pecado e vence o diabo, a nossa fé em Jesus. Paulo disse que em Cristo nós somos super vencedores, mais que vencedores, quer dizer no original, super vencedores, porque Cristo já venceu por nós. E é a Cristo que nós temos que nos agarrar e nos apegarmos, usarmos as armas que Deus nos autoriza e nos concede para vencermos a tentação do diabo. Vigilância, oração, armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu o diabo, quando lhe disse: nem só de pão viverá o homem, está escrito. Quando Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus disse para Satanás: está escrito, adora só a Deus. É assim que a igreja vence também. É assim que o povo eleito, o povo de Deus, vence as batalhas espirituais, dizendo: está escrito, dizendo: está, é isto que a palavra de Deus diz. E é nela que temos que firmar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, porque é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos leva a Cristo, o Redentor, o Salvador da igreja de Deus, do povo de Deus, dos eleitos de Deus. E para isso Cristo morreu na cruz, por mim e por você. Morreu na cruz por sua igreja, para salvá-la e restaurar ao povo de Deus tudo aquilo que foi perdido em Adão, e nos dando privilégios ainda maiores. Em Adão somos criaturas de Deus, mas no segundo Adão, em Cristo, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim, queridos, permaneçam firmes na fé, cresçam na graça do Senhor, compartilhem do poder de Deus, do plano de Deus para a redenção da humanidade, caída, perdida em Adão, mas que é remida em Cristo. Compartilhe, use os meios de comunicação, as mídias, seu Instagram, use seu Face, use o status do WhatsApp, e ali divulgue a palavra de Deus. Ponha nesse mês de outubro, mês da reforma, cada dia um versículo sobre a supremacia das Escrituras, a supremacia da fé em relação às obras, a supremacia da graça de Deus, a supremacia de Cristo e a glória que deve ser dada somente a Deus. Ponha cada dia um versículo sobre a santidade de Deus, sobre a pecaminosidade humana, sobre a salvação em Cristo, sobre arrependimento e sobre a fé como condição para que o pecador seja salvo. Explore os meios que estão diante de você, está em suas mãos, estão num clicar, e divulgue esse plano de Deus, traçado desde a eternidade, para salvar a igreja do Senhor.